muito bem-vindo ao meu canal, o canal da Psi e seus vieses. Meu nome é Janaína Vieira, eu tenho mais de 25 anos na caminhada aí da psicoterapia, do autocuidado, da manutenção da saúde mental e emocional. Esse canal tem por objetivo levar a saúde mental e emocional a todos aqueles que aqui chegarem, principalmente aqueles que lidam diretamente com pessoas, os psicanalistas, hipnoterapeutas, terapeutas de forma em geral, não é? Porque, afinal, quem cuida de quem cuida? Se você gosta desse assunto, não esqueça de se inscrever, de acessar o sininho e de deixar o seu like. Falo agora no início, porque ao longo do vídeo a gente vai assistindo e acaba esquecendo de deixar o like, de compartilhar. E o robozinho do YouTube entende e mostra para muito mais pessoas a partir do momento que a gente faz isso, tá bom? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o conceito de se relacionar. Relar para acionar, para mover. E a vida é sobre relacionamentos, não é isso? A vida é sobre como eu me relaciono. Como eu me relaciono no meu trabalho, como eu me relaciono com o meu dinheiro, como eu me relaciono no meu lazer, na minha vida social, como eu me relaciono com o meu parceiro, com a minha parceira, como eu me relaciono com os meus filhos, com os meus pais, com meus irmãos. A vida é sobre relacionamento. Como eu me relaciono comigo mesmo é uma coisa importantíssima. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre 5 fases que eu uso, inclusive na mentoria e no curso que eu ofereço sobre relacionamento. Papel e caneta à mão, bloquinho e vamos lá. O ciclo de evolução dos relacionamentos, o ciclo 1 é sobre individualidade. O quanto você conhece de você mesmo, o quanto você se relaciona com você mesmo. O quanto você entende a sua potência, a sua limitação, o seu limite. Porque o outro, minha gente, é só o meu espelho. Se eu não estou bem me relacionando comigo mesmo, eu não vou estar bem me relacionando com o outro. Buda tem uma frase assim, né? O outro nada mais é do que o reflexo de mim. Então, se eu estou com dificuldade para lidar com os meus filhos, essa dificuldade está em mim, não está neles. É, eu tenho um exemplo muito pessoal em cima disso. Eu tenho 2 adolescentes em casa, né? E o meu filho mais velho, eu tenho um rapaz, um adolescente mais velho e uma adolescente. E ela sempre com dificuldade para organizar o guarda-roupa, e eu sempre pegando no pé, falando aquela história que mãe fala, né? Minha filha, se não está organizado o quarto, aqui dentro as coisas não vão ficar organizadas. Dentro de você também está essa bagunça que está aqui fora no quarto. E aí, um belo dia, eu abri o meu guarda-roupa, olhei para o meu guarda-roupa e falei: misericórdia, Senhor, estava muito desorganizado. E aí eu dei um passo para trás, cheguei para ela e falei: filha, você pode fazer um combinado com a mamãe? Ela falou: posso, qual é? Eu falei: você me ajuda a arrumar o meu guarda-roupa e eu te ajudo a arrumar o seu guarda-roupa. Mas ela me ajudou primeiro. E aí, quando eu fui ajudar ela a organizar o dela, ela falou: mãe, eu acho que tem dias que eu não quero organizar, que eu faço como você, que eu coloco a roupa lá e depois eu penduro. Eu falei com ela: exatamente, filho. Porque tem dias que a gente está muito cansado, tem dias que a gente está desconectado, a gente não está bem todos os dias. E a gente pode se permitir pendurar a roupa, só que toda sexta, todo sábado, toda segunda, o dia que for mais flexível para mim, eu posso arrumar, em vez de deixar acumular. Então, o primeiro passo desse ciclo é se ajuste individualmente.
E esse é o mais difícil dos 5 passos. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem uma dificuldade gigantesca em manter a nossa autenticidade. O que que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que ela pensa, sente e faz na mesma linha. Então, eu vou fazer o que eu estiver sentindo que vem do que eu estou pensando. É alinhar esses 3 passos. Isso é autenticidade. Só que, às vezes, eu penso uma coisa, eu sinto outra e eu faço outra completamente diferente. Olha para você. Olha para essa dificuldade de relacionamento que você está tendo. Você pensa sobre isso, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio. Você sente, meu Deus, mas eu não posso sair disso do nada. Eu não vou dar conta de viver sozinha. E você faz completamente diferente do que você pensa e do que você sente. Aí você perde a sua autenticidade. Você começa a querer copiar todo mundo, a querer fazer igual todo mundo. Então, se eu não tenho autenticidade enquanto psicóloga, eu vou estar sempre com um tom de voz moderado. Eu vou sempre fazer igual todo mundo. E eu não vou ter uma técnica única. Eu não vou ter uma técnica exclusiva. O que é isso? Eu não vou ter uma técnica para falar isso eu vivi só com a Janaína. Eu não sei como isso é feito, mas isso eu vivi com a Janaína. E aí eu vou ter uma assinatura de autenticidade no meu trabalho. Então, no meu trabalho, eu sou acolhedora, mas eu sou firme. Eu sou compreensiva, mas eu quero perceber a sua real necessidade para eu poder te ajudar cada vez mais. E para isso, nem sempre eu vou concordar com aquilo que você traz. Eu vou partir do ponto de que não, pera, você está ouvindo o que você está falando? Isso é uma fala de. Essa é uma fala muito minha, gente. Essa é uma fala da sua criança ou essa fala é o adulto que está falando comigo? Então, quando vocês começam, ai, Janaína, por quê? Porque o outro não fez, porque ele não entende, porque ela não muda, eu falo, epa! Quem quer tudo do jeito dela é a criança. Você é um adulto. Quem está falando isso é a criança que habita em você ou o adulto que habita em você. Porque olha só, o adulto nem sempre vai fazer o que quer. O adulto vai sempre raciocinar, pensar, medir e tomar a decisão que melhor for para todos. Ele não tem que abrir mão daquilo que ele quer, mas ele precisa sim mediar se a atitude dele é um bem comum, porque ele é um adulto. Várias vezes eu coloco no meu perfil do Instagram. Eu quero fazer minha caminhada de manhã? Não. Eu queria ficar na minha cama até às 10? Sim. Mas eu vou fazer minha caminhada? Vou. Por quê? Porque eu sou adulta e sou responsável pela minha saúde e integridade física. Então, eu não quero ir, mas eu vou assim mesmo. Porque eu sei que isso é uma qualidade de vida emocional, mental e física para mim. O adulto, nem sempre ele faz o que ele quer, mas ele vai encontrar prazer em achar o equilíbrio que é bom para todos. Então, o primeiro item desse alicerce, que é os ajustes individuais, que é o quanto você se conhece, que é o quanto você se permite fazer do seu jeito, ele é, não à toa, ele é o alicerce, ele é o que segura todos os 4 que vêm depois dele, não é? Janaína, mas eu sou a pessoa mais indecisa do mundo. Você nem sempre precisa decidir entre isto ou aquilo. Não é sobre decidir sobre coisas. É ajustar o que você quer sentir. O que eu quero sentir? Eu quero sentir alegria, eu quero sentir paz. Eu não tenho que decidir se eu saio do emprego ou se eu fico do emprego.
Eu não tenho que decidir se eu saio desse casamento ou se eu fico nesse casamento. O que que eu preciso decidir? O que eu quero sentir. Eu quero sentir felicidade. Eu quero sentir alegria nesse relacionamento. Eu estou sentindo isso verdadeiramente? Ou eu estou encenando? Não, eu estou sentindo. Ok. Então, se é junto ou se é separado, independe. Porque eu já defini o sentimento que eu quero viver. E eu vou priorizar o sentimento que eu quero viver. Eu não vou priorizar ficar ou sair. Eu não vou priorizar mudar de emprego ou continuar no mesmo. Não. Qual é a minha prioridade de sentimento? Ah, eu quero ter paz. Então, independe se eu vou estar junto ou separado. Eu já defini que eu quero sentir paz. E aí, a frase é preferível ter razão ou ser feliz? Entra exatamente aqui. Quando eu faço os meus ajustes individuais, eu posso escolher. Tem hora que eu vou querer ter razão, mas tem hora que eu só vou querer ter paz. Então, o primeiro alicerce é o de ajustes individuais. Alicerce pronto. Eu vou para o segundo passo, que é vou reconhecer os padrões que eu usei para construir o meu alicerce. De que padrões a gente está falando? Do sistema familiar e do sistema social. Então, quando eu nasci, eu já fui inserido num padrão. Não é? Meu pai e minha mãe não construíram família do nada. Eles vieram da família dos meus avós maternos e da família dos meus avós paternos. Então, eles já tinham uma bifurcação. Aí eles se conheceram, se juntaram e fizeram o padrão deles. Então, quando eu nasci, eu fui inserida dentro daquele degrau ali. E isso formou o meu comportamento. O meu comportamento me disse sobre as minhas capacidades e habilidades. As minhas capacidades e habilidades foram me falando das minhas crenças e dos meus valores. As minhas crenças e os meus valores formaram a minha identidade. Quando a gente está falando de processo de autoconhecimento, de psicoterapia, de relacionamento a dois, a gente está mexendo no degrau que a gente chama de identidade. É por isso que esse segundo degrau ele é tão importante. Você só consegue mexer na sua identidade quando você olha para aquele padrão que te formou. E sim, minha gente, quanto mais eu vou ficando empoderado de mim, mais eu vou questionando as crenças e valores que eu recebi do meu sistema e do social que eu vim. Mais eu vou entendendo o que, que faz parte de mim e o que, que não faz parte de mim. Para que eu possa reeditar, para que eu possa achar o meu lugar no mundo. Achei o meu lugar no mundo? Aí eu vou para o terceiro degrau, que é quais crenças eu vou abrir mão, quais crenças eu sigo hoje que eu vou ter, que eu vou escolher abrir mão para viver aquilo que eu agora entendo que eu mereço viver. Vou colocar numa forma mais usual. Então, eu venho de uma família falando hipoteticamente, que os relacionamentos foram todos muito fracassados. As mulheres foram todas muito largadas. Aí hoje eu tenho um relacionamento que o cara até é bacana, que o cara é um cara legal, me trata bem, mas eu nunca evoluo daquele ponto que eu já cheguei. Porque no fundo, eu sinto que vai acontecer alguma coisa errada. Porque eu carrego uma crença das mulheres que vieram do meu sistema de que relacionamento, homem, uma hora ou outra engana uma mulher. Então eu vou olhar para isso e falar: essa é uma crença que não faz sentido de mim, o que não faz parte de mim, para que eu possa reeditar, para que eu possa achar o meu lugar no mundo. Achei o meu lugar no mundo, aí eu vou para o terceiro degrau, que é quais crenças eu vou abrir mão. Quais crenças eu sigo hoje que eu vou ter, que eu vou escolher abrir mão para viver aquilo que eu
agora entendo que eu mereço viver. Vou colocar numa forma mais usual. Então, eu venho de uma família, falando hipoteticamente, que os relacionamentos foram todos muito fracassados. As mulheres foram todas muito largadas. Aí hoje eu tenho um relacionamento que o cara até é bacana, que o cara é um cara legal, me trata bem, mas eu nunca evoluo daquele ponto que eu já cheguei. Porque no fundo, eu sinto que vai acontecer alguma coisa errada. Porque eu carrego uma crença das mulheres que vieram do meu sistema de que relacionamento, homem, uma hora ou outra engana uma mulher. Então eu vou olhar para isso e falar: essa é uma crença que não faz sentido eu carregar. Acontece que a cada vez que eu derrubo uma crença limitante, eu preciso colocar outra crença no lugar. Ou eu preciso entrar no estado neutro, que é o mais difícil. Então, nós vamos colocar aqui: a cada vez que eu trabalho uma crença que me limitadora, eu coloco uma crença potencializadora no lugar. Então, no lugar de todo relacionamento, todo homem machuca uma mulher, eu vou criar uma crença que é: no meu relacionamento, eu confio no outro. O outro não vai me machucar, porque o outro me mostra diariamente a atenção dele comigo, o carinho, o cuidado, o amor. Não faz sentido mais eu carregar essa crença comigo. E aqui a gente está falando de relacionamento amoroso, mas vamos pegar outros. Então, eu formei curso superior, mas entrei numa empresa, isso é uma coisa que acontece muito por aqui. Cheguei no cargo, nossa, esse cargo não é para mim. Esse cargo de gerente, esse cargo de diretor, meu Deus, eu não estou preparada para isso. Por quê? Eu tenho uma crença de que eu vim para fazer só até aqui. Daqui para cá, não. E agora a vida está me dando uma oportunidade de eu fazer maior. E eu estou com medo. Percebam que a gente está falando do último alicerce, do alicerce do primeiro, mas que na verdade ele está impactando em todos. Por isso ele é o alicerce, não é? Eu mexi nas minhas crenças e nos meus valores, aí eu vou reconstruir. Eu vou implementar novos hábitos e novos comportamentos. Porque veja bem, minha gente, não adianta nada eu rever crenças, entender, eu vim do sistema tal. Nossa, isso aqui me fez, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, se eu não mudar os meus hábitos, os meus comportamentos. Se eu continuar indo nos mesmos lugares, encontrando as mesmas pessoas, é como eu ter diabetes e viver na confeitaria. Uma coisa não casa com a outra. Então, esse quarto pilar é o pilar que eu vou começar a construir um novo meio. E veja bem, é um novo meio. Você não sabe, você não tem uma referência, mas você pode criar uma procedência. Então vamos lá. O que é isso? Vou explicar. Então, vou pegar a ideia da mulher que ela veio de relacionamentos amorosos muito ruins, né? A referência que ela tem é: homem sempre machuca. Mas aí ela pode criar uma procedência, ela pode encontrar pessoas com relacionamentos alegres, saudáveis, que ela vai mirar, que ela vai modelar. Então, assim, eu vou pegar um casal que eu modelei muito, assim, que eles já são falecidos, né? A Anicete Bruno e o Paulo Goulart. A Anicete Bruno e o Paulo Goulart foi um casal que eu modelei bastante. Por quê? Porque eles trabalhavam juntos e eles, claro, tinham as discussões deles, mas eles não se distanciaram tanto assim. E eles conseguiram criar filhos saudáveis emocionalmente até o limite de todos nós, de saudáveis neste planeta, neste mundo, é claro,
mas eles partilhavam o mesmo estilo de trabalho, não é? É muito parecido comigo e meu esposo. Ele não é psicólogo, mas ele trabalha na arte. Ele é muito ligado a esse nível de autoconhecimento que a gente está falando aqui. Então eu modelei muito. Mas para eu modelar, eu preciso trazer a minha consciência. Para aquele relacionamento dar certo, quem a Anissete Bruno precisou ser? Como ela foi? Ela era uma pessoa destemperada? Ela era uma pessoa impaciente? Ela era uma pessoa que batia o pé e fazia birra? Possivelmente não. Ah, então peraí, deixa eu entender como eu posso me tornar essa pessoa. Se eu não tenho uma referência de ser essa pessoa. Eu gosto muito de modelar, sabe quem? Eu gosto muito de pensar assim, gente, o que Jesus faria nessa situação? Aí, Janaína, mas aí você pegou o máximo. É isso. Quando eu tenho uma situação muito conflituosa, eu gosto sempre de parar e pensar como Jesus resolveria isso. Ai, Janaína, Jesus é muito, tá? Como o Espírito Santo, como meu amigo espiritual. Espírito Santo, meu amigo espiritual, me manda um recado. E eu costumo brincar assim, mas me manda um recado, claro, porque eu não sei ler língua de sinais. Então, assim, me manda um recado, claro, do caminho que eu preciso trilhar. E, gente, sempre dá certo. Sempre. Então, ajuste uma procedência, crie uma procedência que vai te dar um amparo para você mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. E o último pilar desse ciclo é o pilar da integração. É quando eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, eu dissolvi minhas crenças, eu criei um novo padrão de comportamento e hábito, e eu vou integrar isso tudo e eu vou viver esse ciclo em espiral, não degrau. Então, não é eu vou fazer, vou me conhecer, aí depois que eu me conhecer eu venho para cá, entendo o meu padrão, aí eu venho para cá, entendo minhas crenças, aí eu venho para cá, reformulo, aí eu venho para cá, entrego. Não, ele é em espiral. Então eu tô lá integrando, mas eu tô aqui revendo, puxa, isso aqui eu posso ser diferente agora. Aí, nossa, então, mas eu sou diferente, mas isso aqui estava dentro do meu padrão familiar. Cara, eu carreguei isso tantos anos. É em espiral e não termina nunca. Por quê? Porque eu não paro de me relacionar nunca, não é isso? Nunca eu vou parar de me relacionar, nem que seja comigo mesmo. Eu posso viver isolada, sozinha e ficar muito bem com a minha solitude. Ainda assim, eu vou me relacionar comigo, não é? Bom, se você quiser saber mais sobre esse tema, me segue lá no Instagram e eu vou deixar um pouco o link do curso aqui sobre relacionamento, sobre conexão consigo mesmo. Dá uma olhadinha. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e nós estamos aqui sempre para trabalharmos cada vez melhor uns com os outros, partindo principalmente desse autotrabalho que a gente faz com a gente mesmo. Aí lembra que no vídeo anterior eu estava com o Emerson e falando sobre a música, não é? Nós trabalhamos sobre pulso, ritmo. Nós vamos dar sequência nisso, né? Trabalhando. O próximo vídeo é sobre melodia, mas aí a gente já vai alinhar tudo sobre relacionamento. Um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau. Espero ter contribuído com você e até o próximo vídeo.